Oi, gente, tudo bom? Vocês já imaginaram se embaixo de Brasília tivesse uma cidade submersa, com uma grande pirâmide e uma esfinge de um faraó sorridente? E se aqui na UNB, que é conhecido como o Minhocão, nós tivéssemos realmente uma grande minhoca de duas cabeças? É uma história muito louca, né? E essa história está aqui em Thalija, uma revistinha em quadrinhos bastante brasiliense. E eu estou aqui para quê? Para conversar com o autor dessa história maluca, o professor Frederico Flósculo. Quem são as Thalijas aqui de Brasília? Olha, Thalija realmente são essas adolescentes que eu encontrei em casa, nas minhas filhas. Minhas três filhas são Thalija, Thaís, Lívia e Jaina, mas também são minhas estudantes, porque na Faculdade de Arquitetura da UNB, eu, ao longo desses 25 anos de trabalho, encontrei muitas moças valentes e capazes de discernir Brasília de uma maneira que me surpreendeu. Então, Thalijas existem muitas em Brasília. Conta pra gente essa história da Thalija. Olha, é a história de uma adolescente brasiliense que ela nasce para mim na manifestação que houve em junho de 2013, né? Quando minha filha chega lá, daquela loucura que houve em volta do Itamaraty, me contando da violência, da movimentação, e aí começa a primeira história da Thalija, que é exatamente uma manifestação muito violenta até, mas cívica, repleta de jornalistas, repleta de manifestantes, de policiais, e daqui a pouco ela vive um momento assim de cidadania, e ela é suspensa pelas pessoas, e é levada pelo Congresso Nacional, mas tudo isso era sonho dela. Porque ela estava em casa desenhando e a mãe pergunta: minha filha, o que você está fazendo aí? Mãe, eu tive uma visão sobre Brasília. Eu acho que eu vou estudar arquitetura e urbanismo. Que história é essa dela tentar descobrir a história da cidade, os enigmas da cidade e começar pelo CONIC? Olha, você sabe que uma coisa que eu aprendi aqui, sendo professor na Faculdade de Arquitetura, é que todo mundo, em Brasília, todo mundo, especialmente essa geração que nasceu nos anos 70, 80, 90, todos os brasilienses amam Brasília e são muito arquitetos e urbanistas, né? O brasiliense discute arquitetura e urbanismo como o carioca discute futebol, não é? Thalija, na verdade, é uma manifestação de um espírito brasiliense que mobiliza a juventude e que oculta atrás disso muitas lendas urbanas, muitas ideias sobre a cidade, muito amor por Brasília. Essa história de fazer do nada me lembrou uma parte aqui, né, da revistinha em quadrinhos, em que a Thalija dá um novo uso para o projeto de Brasília feito pelo Lúcio Costa. Que uso é esse? Conta pra gente, professor. Olha, a protagonista, né, ela realmente encontra Lúcio Costa num lugar inesperado, né, no grande subsolo do CONIC, onde há pirâmides, há uma esfinge de um faraó sorridente, que é a cara do JK, mas há um labirinto de livros, de coisas, e lá está o Lúcio Costa, que dá para ela de presente, para resumir uma explicação sobre Brasília, o relatório do plano piloto. E ela encontra duas maneiras de usar o relatório. Uma é esfregando o relatório e dentro dele vai sair o espírito de Lúcio Costa, né? A outra é fazendo um canudo com o documento e colocando um dardo dentro e soprando, que nem uma zarabatana. Isso para quê? Para estourar bolhas imobiliárias, que é o que ela faz na história de uma maneira surpreendente. Professor, e você poderia explicar para a gente sobre essa história dos esgotos de Brasília, que aqui tem os esgotos pátrios, esgotos congressuais, esgotos diplomáticos, esgotos burocráticos? Na história tem muito esgoto, né? Fala desses esgotos para a gente. Olha, realmente os esgotos ligam muita coisa. Os esgotos estão na história de Brasília, né? No final da década de 70, despejava-se
tanto esgoto in natura no Lago Paranoá que ele fedeu, e isso gerou uma crise tremenda que o Ernesto Geisel, então presidente, ordenou que se fizesse o primeiro plano de ordenamento territorial do Distrito Federal, que foi um plano esquisitamente ecológico, estranhamente saneador e baseado no fornecimento de água. Mas, para o lago, os esgotos são parte da vida dele, porque o lago continua a ser atacado por esgotos. E não é que esse personagem de Thalija, que se transforma num crocodilo albino, depois de visitar uma cidade no fundo do lago, né, cheia de operários e gente trabalhando na forma de esqueletinhos, né, entra pelos esgotos para atingir a burocracia. Ela invade os esgotos de Brasília que estão contaminando o lago e consegue entrar por dentro no próprio IPHAN, onde ela devora um burocrata. Quem quiser conhecer essa história, essa viagem do professor Flósculo, né? Essa aventura brasiliense em busca de uma cidade oculta, não perca, no dia 8 agora de julho, lá no CONIC vai ser o lançamento do livro dele, Thalija. Eu recomendo porque a história é muito bacana, fala da UNB, fala de JK, fala de Lúcio Costa, fala do projeto da cidade. Vale a pena.